abençoe as nossas crianças e os nossos irmãos que estarão conduzindo o trabalho com elas. Amém? Qual terá sido o evento mais catastrófico de toda a história humana? Qual terá sido o evento mais danoso? Qual terá sido o evento mais terrível? Qual terá sido o pior instante de toda a história humana? Nós vamos ler a respeito dele agora. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 3, versos de 1 a 8. É o relato da queda do homem. É graças a esse evento, esse acontecimento a respeito do qual nós vamos ler, que a morte existe, que a separação de Deus existe, que a maldade existe, que a doença existe, que a tristeza existe. São todas essas consequências deste evento que está narrado aí na palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse é o evento mais catastrófico da história humana. É muito importante que a gente frise que esse é um evento histórico, porque com muita facilidade nós vamos ouvir pessoas dizendo que isso é uma alegoria, que isso é uma comparação, que isso é uma lenda, né? Com muita facilidade nós vamos ouvir as pessoas dizendo: isso é uma forma de dizer, é uma forma de explicar, mas não aconteceu, essas pessoas não existem. A questão é que se nós embarcarmos nesse entendimento, então toda a nossa teologia da salvação, toda a nossa teologia sobre quem é Deus, toda a nossa teologia sobre a necessidade que temos de Jesus, vai por terra. O livro de Gênesis é a base de boa parte da nossa teologia. E a necessidade dele ser histórico vem disso, porque se Gênesis é uma alegoria, se Gênesis é uma comparação, se Gênesis é uma lenda, então o resto da Bíblia não tem sentido. E se a gente observar o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus se referindo a Gênesis como um fato histórico. Quando Jesus fala que o diabo é o pai da mentira, ele está se referindo a esse acontecimento aqui, lá de Gênesis 3. Quando Paulo fala do primeiro Adão e do segundo Adão, comparando Adão e Cristo, por um homem entrou o pecado no mundo e outro homem, então tira o pecado do mundo, Paulo está se referindo a um evento histórico. Quando Lucas faz a genealogia de Jesus e pega desde Jesus, José, até Adão, Lucas está dizendo que Adão é uma pessoa tão histórica quanto José, quanto Maria, quanto Davi, quanto Esther, quanto Ruth. E, mais ainda, quando
chegamos lá no último livro da Bíblia, o apóstolo João escrevendo, ele se refere ao diabo, a antiga serpente, e então ele emenda Apocalipse com Gênesis. Se essas pessoas que se referem a Adão e Eva, a serpente, é como um evento histórico, como gente que existiu, se elas estão erradas, se não era um evento histórico, então Jesus estava mal informado. Então os apóstolos estavam mal informados, Paulo estava mal informado, Lucas estava mal informado. Então não podemos, como crentes no Senhor, como pessoas que entendem a Bíblia, como pessoas que estudam a Bíblia, aceitar a ideia de que a história de Gênesis seja uma lenda, uma comparação, uma metáfora ou qualquer coisa desse tipo. Esse é um evento histórico. É importante a gente entendê-lo dessa forma, entender que foi realmente um acontecimento. E se a gente começa então a sobrevoar aqui esse texto, sobrevoar o relato de tudo o que aconteceu, nós vemos então a serpente, um animal esperto, né, sagaz, como animal mesmo, nada é sobrenatural essa sagacidade, né, um animal mais esperto que os outros, ok? Mas a serpente começa a conversar com a mulher e pergunta para ela, começa aquela conversa de cerca Lourenço, como a gente fala lá em Minas, né, aquela rodeando, né, é assim que Deus disse, que vocês não comam de todas as árvores do jardim e tal. E a mulher responde, e aí, ao longo desse diálogo, a serpente consegue mudar a trajetória de vida de Adão e de Eva e mudar também a trajetória da nossa vida. Passamos por tentações nós também hoje, a serpente fala conosco também hoje, nós mesmos falamos aos nossos corações hoje no sentido de nos afastar de Deus. Isso se tornou natural, né? Essa vontade de se afastar de Deus, sim, com certeza. E como reagimos? Qual é a melhor estratégia em relação a essas situações? A Eva adotou a pior estratégia possível. Eva ficou ouvindo a serpente, dando conversa para por que Eva não foi embora? Largou a serpente falando sozinha. Por que Eva não chegou lá? Deus, escuta, tem um animal aqui que está me incomodando, dá um jeito nele. Tá? Tem alguma coisa errada aqui. Por que Eva deu essa, deu essa bobeira, deu esse mole de ficar ali? Essa é a pior estratégia possível. Essa é uma estratégia que claramente só levou ao caos, à falência. Eva subestimou, né, o poder de convencimento da serpente, achou que a serpente não iria convencê-la, achou que ela não ia cair naquela esparrela. Eva confiou demasiadamente em si mesma, achou que era muito forte, achou que era muito capaz de levar aquele papo sem se deixar influenciar e acabou influenciada e acabou entrando na conversa da serpente. Muitas outras histórias da Bíblia mostram também estratégias desastradas de lidar com a tentação. Davi estava no alto do seu terraço, olhando a casa do vizinho, está lá a esposa do vizinho tomando banho. Por que Davi não foi embora? Por que Davi não fechou o olho? Por que tinha tanta coisa para fazer, ao invés de continuar olhando, ao invés de continuar observando, ao invés de dar chance para os maus pensamentos, né, crescerem na mente dele? Por quê? Foi uma péssima estratégia de Davi essa de dar a segunda olhada. Abrão passou também numa situação de medo, né, ao chegar num determinado local, buscando alimentação, fugindo da fome, vendo que a sua mulher era muito bela, muito bonita, e pensando, eles vão querer me matar por causa da minha mulher, para poder ficar com ela, então eu vou mentir. Chamou a mulher, minta, fale que você não é minha mulher, você é minha prima, para que eu não seja morto. E expôs a sua esposa quase a uma situação de adultério, por medo. A coisa nem tinha acontecido ainda, ele nem tinha chegado na cidade ainda, o risco nem era tão real assim. Por que medo? Por que tanto medo? Mas nisso ele acabou errando e sendo levado ao pecado pelo seu próprio medo. Outro, Arão, a pressão popular, as pessoas ao seu redor,
Faz um bezerro de ouro. Vamos adorar outro Deus. Esse Deus seu sumiu, levou Moisés lá para o monte, matou Moisés, ficou para lá, nós estamos perdidos. Vamos fazer um bezerro de ouro igual a gente tinha no Egito. Né? Essa pressão popular, essa pressão das pessoas ao redor, a incapacidade de dizer não quando todos dizem sim, a incapacidade de dizer sim quando todos dizem não, levou Arão a ofender o Senhor, a sair dos seus caminhos. Mas nós temos exemplos exitosos, nós temos exemplos de vitória. Né? Quando aquela mulher sem vergonha se abraça a José, querendo que ele se deitasse com ela, José larga as roupas na mão da mulher e foge. Meu irmão, fuja, é melhor fugir, fuja mesmo. Cristo responde à tentação com conhecimento da palavra. Está escrito. E o diabo tenta e Jesus responde, mas está escrito. E o diabo tenta e Jesus responde, mas está escrito. E assim Jesus, responde a Satanás com o conhecimento da Bíblia, com o conhecimento da palavra de Deus. Paulo tem uma sugestão interessante. Uma sugestão não, tem uma orientação, uma ordem interessante. Sujeite-se e resista. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Essa é a orientação de Paulo. Sujeite-se e resista. Se você não se sujeita, não vai resistir. Mas se você se sujeita, então você consegue resistir. E resistir não naquela postura de quem está olhando para o doce e dizendo, eu não vou comer. Doce eu não vou... Cara, pega esse doce, põe na geladeira, fecha a porta e vai para o quarto. É isso que é resistir, é uma resistência ativa. Não é aquela resistência de quem fica querendo cair e fingindo que não quer cair. Não, toma uma postura. Guarda o doce na geladeira e vai para o quarto, fica longe dele. Mas uma resistência ativa. Sujeite-se e resista. O fato é que Eva não assumiu nenhuma dessas posturas, não assumiu nenhuma dessas atitudes diante da tentação, e ela continuou ali no papo com a serpente, naquele papo agradável, não sei, no jardim do Éden. E aí Eva ouve então 3 mentiras, que a gente já compartilhou aqui com os irmãos na escola dominical, 3 mentiras a serpente conta para Eva. Teve a oportunidade de contar a Eva porque ela ficou parada ali ouvindo. A serpente disse, Deus disse que vocês vão morrer se comer das árvores do jardim? Eva responde, não, nós podemos comer das árvores do jardim. Nessa aqui é que nós não podemos comer nem tocar nela. A gente não sabe se foi Adão que meio prevenido, como a instrução tinha sido dada a Adão, não a Eva. Ele é que passou a instrução para Eva. De repente ele já falou para ela, meu bem, meu amor, dessa aqui não, tá? Mas nem encosta. Talvez tenha sido uma prevenção de Adão. Mas o fato é que, de qualquer forma, houve ali um ultrapassar, já um alterar da palavra de Deus, já houve um distorcer da palavra de Deus, porque a ordem não era essa. A ordem era não comam. Mas, prosseguindo nessa história, então, Deus havia dito a Adão que no dia em que dessa árvore comessem, eles certamente morreriam. E a serpente responde com toda a autoridade, certamente não morrereis. É certo que vocês não morrerão. Essa foi a resposta da serpente. A serpente, de certa forma, está dizendo assim, Deus mente. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é só mais um livro. A Bíblia não tem autoridade. O que está escrito ali são as historinhas, assim, para a gente achar bonito, são alguns exemplos, mas não tem autoridade sobre a vida de vocês. A Bíblia não manda, ela aconselha, ela sugere, ela dá uma ideia. Foi isso que a serpente fez com Eva, ela diminuiu a autoridade de Deus. Mais do que isso, a serpente se colocou como autoridade no lugar de Deus. Deus disse, vocês morrerão. A serpente disse, vocês não morrerão. Como se ela, a serpente, fosse a fonte da verdade. Então a serpente ali está dizendo para Eva, a verdade não está em Deus. Quem diz o que é certo e errado, não é Deus, sou eu.
Essa é a conversa da serpente, ao contrariar exatamente assim a palavra de Deus. E aí Eva se sente então na posição de dizer assim, bom, agora sou eu que decido então. Eu que decido o que é certo e errado. O que é certo e errado, cada um sabe por si. O que é certo e errado vem de cada um. Cada um tem que ouvir o seu coração para saber o que é certo e errado. Percebem como que a mentira da serpente é atual? Percebem como a situação de Eva se repete, se repetiu ao longo da história e vai se repetir ainda ao longo da história até a volta de Jesus? Quem diz o que é certo e errado? Onde está o certo e errado? Quem tem autoridade sobre você? Deus? A serpente? Ou você mesmo? Essa é a questão que Eva teve que enfrentar e que nós também enfrentamos ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida. A serpente contou uma segunda mentira. Disse a serpente, Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que a serpente estava querendo dizer para Eva é o seguinte, Eva, Deus está sendo malvado com vocês. Deus está sendo desleal com vocês. A árvore é boa. Esse fruto é maravilhoso. Isso aqui é uma delícia. Mas Deus está privando vocês do que é bom. E dá a vocês todas essas outras árvores ruins. Todo esse jardim feio. O bom é essa árvore aqui. A serpente está dizendo para Eva o seguinte, o permitido não satisfaz. O bom é o proibido. Nós não ouvimos isso? Nós não pensamos assim? Nós não damos valor àquilo que é proibido muito mais do que aquilo que nos é permitido? Na hora que a serpente começa a conversar com Eva, a expectativa, a estratégia da serpente é justamente essa, de diminuir, de tirar o valor de tudo que Eva e Adão tinham acesso, como se só aquela árvore tivesse valor. Ela inverte as coisas. E aí, daí em diante, até hoje, até nos nossos dias, nós dizemos que o proibido é gostoso e que o permitido é sem graça. Essa mentira vem desde Eva, desde o início da história. E a terceira mentira que a serpente contou para Eva é que no dia que deles comeres, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão autônomos. Vocês poderão fazer as suas próprias escolhas. São vocês que vão determinar o que vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão ser independentes. Vocês não vão mais precisar de ninguém. Vocês vão mandar e não ser mandados. Vocês vão ser autoridade e não criaturas. Foi essa a tentação, a semente que a serpente lançou no coração de Eva, a semente da rebelião, da rebeldia, do não se sujeitar à autoridade e querer ser autoridade no lugar dela, de querer mandar ao invés de querer ser mandado, de querer ser servido ao invés de querer servir, de querer ser seguido ao invés de querer seguir. Essa ambição, essa vontade exagerada por autoridade, por liberdade, por autonomia, por definir o que é certo e errado, vem desde essa época. E são essas mentiras que Eva se permitiu ouvir ao conversar com a serpente, ao continuar aquele papo que não deveria nem ter começado e muito menos ter continuado. Mas eu quero conversar com os irmãos mais um detalhezinho sobre essa situação. Reparem que a serpente não falou sobre o fruto. A gente não sabe se o fruto era grande, amarelo, pequeno, verde, roxo, se era rasteiro, se estava pendurado. Não sabemos nada sobre esse fruto, né? Existe a concepção pagã de que esse fruto era o sexo entre homem e mulher, e é tolice, né? Porque Deus já havia ordenado que eles
procriassem muito antes de chegar nisso aqui. Então isso é uma bobagem que se fala por aí. Mas o fato é que a serpente não falou sobre o fruto, não falou sobre os outros frutos, sobre o restante do jardim. Se a proibição de Deus tivesse sido não atravesse esse rio, não nade naquela lagoa, não entre nesse buraco, a conversa da serpente seria a mesma. Na verdade, a serpente estava falando a respeito de quem é Deus e quem é você, Eva. A tentação a que Eva foi submetida era na cabeça. O que a serpente queria mudar era a visão que Eva tinha a respeito de Deus e a visão que Eva tinha a respeito deles mesmos. Percebam que a luta contra a tentação, a luta contra o pecado, não é só não faça isso, faça aquilo, não toque nisso, não coma aquilo. Não é isso. Todas essas atitudes, comer, tocar, fazer, são consequência do que nós pensamos. São consequência do que está na mente, consequência do que está no coração. Na verdade, quando nós passamos por situações de tentação, o que está em jogo é a mudança da sua convicção. É um teste da sua convicção. Você crê mesmo que Deus é Deus? Você crê mesmo que você deve obediência a Ele? Você crê mesmo que você deve obedecê-lo? Esse é o centro de cada momento de tentação. O pecado acontece na cabeça, no coração, muito antes de acontecer na atitude, no fato. O 10º mandamento é não cobiçarás. Existe o mandamento não furtarás, mas não cobiçar é uma ordem à sua mente. Jesus, lá no Sermão da Montanha, vai dar essa mesma visão a respeito do adultério. Desejar a mulher que você está vendo já é adultério. O adultério ocorre no coração, ocorre na sua mente. O pecado acontece na mente. E se vamos lutar contra o pecado, precisamos estar atento ao que está no nosso coração. Precisamos estar atentos às nossas convicções. Precisamos estar atentos quanto àquilo que pensamos. Observem que na cultura onde a Bíblia foi escrita, o coração não é só a sede dos sentimentos, como a gente entende. Nós entendemos que o coração é o sentimento e o cérebro é o raciocínio, né? Na cultura judaica não era assim. Na cultura judaica, o coração é a sede da inteligência, é a sede das emoções e é a sede das decisões. É onde você toma decisões. Essa é a maneira de entender do judeu a respeito do coração. Então, quando a Bíblia nos fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, nós podemos dizer assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda aquilo em que você pensa. Guarde a sua mente, guarde aquilo em que você acredita. Cuidado, quando a Bíblia diz, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, nós podemos entender, guarde na sua cabeça a palavra do Senhor, para você não pecar contra Ele. No Novo Testamento, na linguagem de hoje, esse versículo é apresentado da seguinte forma: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Lutar contra o pecado, sem mudar a mente, sem renovar a nossa mente, como temos lá em Romanos 12, lutar contra o pecado com a mente do não convertido não vai dar certo. Você vai perder. Transformem-se, qual é a palavra de Romanos? Transformai-vos pela renovação
da vossa mente. De forma, meus irmãos, que a luta contra o pecado não é lutar contra o que você faz somente, não é lutar contra o que você olha somente, contra o que você vê somente, contra o que você ouve somente, mas é principalmente lutar contra o que você pensa. É a mente que tem que estar cheia da palavra de Deus, é a mente que tem que estar convertida ao Senhor, é a mente que tem que estar decidida a seguir e a servir e a obedecer e a honrar e a adorar e a louvar ao Senhor. A nossa luta contra o pecado é uma luta interior, espiritual, mental, e se nós não cuidarmos do nosso coração, nós não vamos vencer a luta contra o pecado. Avalie os seus sonhos. Quer saber o que é mais valioso na sua escala de valores? Quer saber o que está lá no topo? Dá uma olhada nos seus sonhos. Você sonha com o quê? Com um carro? Com a casa? Com estabilidade financeira? Qual é o seu maior sonho? É espiritual? Está ligado à sua comunhão com Deus? Está ligado à sua vida de cristão? Ou está ligado aqui à nossa vida terrena? Avalie os seus sonhos. Avalie a sua escala de valores. Na hora que você tem que tomar uma decisão, vou na igreja ou não vou? Deixo de dormir ou vou à igreja? Converso com aquela pessoa a quem eu ofendi e peço perdão ou não peço? Na hora que você tem uma decisão a tomar, você toma decisões que refletem a vontade de Deus, que refletem a obediência à vontade de Deus, ou as suas decisões refletem rebeldia contra Deus e má vontade em relação à vontade de Deus? Avalie as suas decisões, para se olhar de fora e você vai conhecer a sua mente, porque as suas atitudes te deixam entender o que você pensa, o que você quer e em que você crê. Mais do que simplesmente uma resposta. Em que você crê, talvez a gente diga, mas avalie as suas atitudes e você vai ter condições de entender na realidade exatamente em que você crê, o que você valoriza mais e a quem você serve. Preste atenção, meus irmãos. Estou falando, avalie a sua, porque nós estamos muito dispostos a avaliar a atitude dos outros, fulano isso, fulano aquilo. Avalie as suas atitudes, Essa é a avaliação a ser feita. Deixe que cada um se resolva com o nosso Deus a esse respeito. A luta contra o pecado não é uma luta sobre o que fazer, sobre o que tocar, sobre onde ir. É uma luta sobre o que amar, como ser, a quem seguir, quem é Deus para você e quem é você diante de Deus na realidade. Mas, voltando ao nosso texto, então, a gente já viu a conversa da serpente, a gente já viu como que Eva foi tola em alongar essa conversa, em se expor à tentação, que ela teria sido feito muito melhor se tivesse fugido e saído dali. Nós já vimos como que a serpente mudou na cabeça de Eva a sua concepção sobre Deus e a concepção de Eva sobre ela mesma, que foi essa forma que a serpente usou para levar Eva a fazer aquilo que é errado, Eva e o marido Adão, os dois juntos. E aí, no verso 7 e 8, então, nós temos a consequência. O que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Cadê a alegria? Não ia ser bom comer aquele fruto? Adão e Eva não iam ser iguais a Deus? Aquele fruto não lhes daria um poder, uma alegria que eles não conheciam? Não era tudo de maravilhoso aquele fruto? Cadê? Cadê a vida? Deus disse, vocês morrerão. A serpente disse, não morrerão. Muito bem, e por que então que eles se esconderam? Por que então começaram a se esconder um do outro? Isso é vida?
Por que começaram a se esconder de Deus? Isso é vida. A serpente só dá cheque sem fundo. Tudo que a tentação traz para você, tudo que as situações de tentação traz para você são mentiras, são promessas vãs, não vão acontecer. Exatamente o contrário do que o tentador diz é o que vai acontecer. Né? E é exatamente o que Deus disse que havia de acontecer, é o que vai acontecer na verdade. Homem e mulher comeram do fruto, passaram a sentir vergonha um do outro, tiveram dificuldade de relacionamento um com o outro, passaram a se esconder do Senhor e alguns anos mais tarde iriam morrer fisicamente, o pó voltar ao pó. Essa consequência do pecado, exatamente o que Deus havia dito que aconteceria. Nada daquilo que a serpente prometeu aconteceu, foi realidade, mas agora já era. Agora a serpente já estava tranquila, já tinha conseguido o objetivo dela. E você, com as consequências do seu pecado, ela vai dizer para você, problema seu, meu amigo, quem escolheu foi você. Eu só falei, eu só joguei a ideia, você embarcou porque quis. Né? Essa é a situação da tentação. Em qualquer situação em que você se sentir influenciado, tentado, chamado a fazer o contrário da vontade de Deus, pode saber, a consequência vai ser ruim, não vai ser boa. É o contrário do que você pode imaginar. A nossa natureza pecaminosa e o próprio diabo nos dizem, vai ser extremamente prazeroso. Ao final vai ser só gosto de derrota, gosto de vergonha, gosto de tristeza, gosto de humilhação, de se sentir um trapo. Eu não devia ter feito isso. Mas agora já passou, agora já fez, agora é a hora então de tentar remendar. Essa é a situação, né, a respeito aí da tentação. O que nós podemos dizer aqui, a partir desse texto, tomar como aplicações para nossas vidas? Primeiras delas, esteja alerta contra as tentações do diabo. O diabo nos rodeia como leão, a Bíblia fala isso. O nosso desejo é contra nós, a Bíblia fala isso também. Espiritualmente, nós estamos expostos a um ambiente hostil, a um ambiente perigoso para nós, a um ambiente que não nos favorece, não quer o nosso bem. Fora de nós e dentro de nós, se ficarmos espiritualmente relaxados, nós estamos correndo risco. Se ficarmos espiritualmente acomodados, nós estamos correndo risco. É necessário que a gente entenda que está num ambiente hostil. Nós estamos numa situação complicada, num mundo que luta contra nós. Nós estamos, nós mesmos, lutando contra nós. Então não podemos ficar desatentos e relaxados quanto a isso. Esforce-se para não pecar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seja rápido para se arrepender e confessar o seu pecado. O pecado, infelizmente, eventualmente, vai acontecer na nossa vida. Infelizmente, não temos como escapar disso. Mas não precisamos fazer como Davi e ficar esperando e vivendo longe do Senhor e vivendo em pecado ao longo de toda a gravidez da esposa do vizinho, né? Até que a criança nasceu, só aí que Davi vai finalmente se arrepender. Não, meu irmão. Eu tenho certeza que a convicção de pecado vem logo em seguida. Se tem a convicção de pecado, apresenta ao Senhor o seu arrependimento, apresenta ao Senhor, como nós lemos em Salmo 51, apresente-se diante do Senhor quebrantado, arrependido, buscando o seu perdão, buscando o perdão da graça de Deus. E você vai recobrar a sua comunhão com o Senhor, vai derrotar aquele pecado, aquela situação de pecado e prosseguir na sua vida. Alimente-se e fortaleça-se com exercícios espirituais. Leia a Bíblia, tenha uma vida de oração, escute bons textos, pratique o autoexame, né? Olhe-se para si mesmo, pratique o arrependimento, pratique a confissão de pecados. Isso aumenta a sua fé, isso aumenta o seu temor de Deus, isso aumenta a sua comunhão com Deus, isso te fortalece para cada dia você ter condições de prosseguir na sua luta contra si mesmo e contra o nosso inimigo.
Avalie as coisas que você ouve. É a nossa terceira aplicação, são somente 4. Avalie as coisas que você ouve. São de acordo com a palavra de Deus? Avalie. Nesses poucos dias atrás, alguns meses atrás, a nossa casa teve a oportunidade de conviver com uma família que a todo momento dizia assim: o universo conspira a nosso favor, está vendo como tudo está dando certo? Porque tudo age no universo de forma que as coisas acontecem de bem para nós. E parece assim uma filosofia bonita, uma filosofia gostosa, mas o universo não é pessoa, o universo não é Deus, o universo não tem personalidade, o universo não tem... Universo, o que é o universo? Mas você fica ouvindo essas coisas e parecem interessantes, parecem bonitas, mas são exatamente o contrário do que a palavra de Deus diz. Cuidado com o que a gente está ouvindo com tanta frequência. Uma outra situação agora, mais recente um pouquinho, eu já fui de tal religião, hoje eu não frequento igreja nenhuma, o mais importante é que a gente faça o bem para todas as pessoas, procure sempre agradar as pessoas, procure sempre fazer o bem e tal, pererê, parará, estar de bem. Mas qual é o referencial de fazer o bem para todas as pessoas? Cada um vai então estabelecer a sua religião, cada um vai entender o que é certo, o que é errado e vai se seguir a si mesmo, é isso? Não tem um referencial, não tem uma Bíblia para dizer o que é certo e errado, não tem um Senhor Deus para dizer o que é certo e errado, é assim mesmo, cada um vai achar o que é certo e errado e vai se seguir a si mesmo, é isso? Cuidado, esteja avaliando as coisas que você está ouvindo para não se deixar levar por ideias bonitas, agradáveis aos ouvidos, que parecem muito humanas, que parecem muito bem construídas, que parecem cristãs, mas que são pagãs, mas que são exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Cuidado, avalie as ideias que você ouve, esteja alerta, alimente-se, fortaleça-se, avalie as coisas que você ouve. E eu não posso, na minha quarta aplicação desse texto, encerrar a pregação dessa noite sem ler o versículo 9 do capítulo 3 de Gênesis, a continuação dessa história. Quando nós paramos no versículo 8, homem e mulher ouviram o ruído do Senhor Deus que andava no jardim pelo final do dia e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Vamos ler o 9? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus não foi embora. Podia ter ido. Não foi. Deus voltou. Deus voltou por causa da sua criação. Deus voltou por nossa causa. E perguntou: onde você está? E Deus nos deu então a chance de confessar o pecado. E ainda que Adão e Eva tenham sido muito feios na sua confissão, muito cambetas na sua confissão, Deus nos deu a chance, Deus voltou. E essa pergunta cabe bem para nós respondermos. Deus está te perguntando: onde você está? Você está escondido de Deus? Ainda com vergonha? Ainda orgulhoso? Ainda autossuficiente? Ainda rebelde? Ainda se negando a responder de uma forma adequada ao chamado de Deus? Talvez você nem saiba porquê, mas o fato é que ainda não respondeu, ainda não se apresentou. Onde você está? Saia. Se você está longe de Deus, saia daí. Se apresente ao Senhor. Busque a presença do Senhor. O Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá condições de viver de uma maneira santa, para a sua glória mesmo, para a nossa alegria, para que nós tenhamos o prazer da comunhão com o Senhor por toda a eternidade. É Ele quem vem e nos busca. Onde você está? Se apresente ao Senhor. Amém.